Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Calil, do Dr. Abraão, de toda a equipe do Banco de Olhos do Espírito Santo. É uma honra estar aqui com vocês. É uma equipe com quem a gente já trabalha há muitos anos, né? Então, fazem parte da grande família dos bancos de olhos, é uma grande família, a gente diz, da Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos aqui no Brasil. E eles me pediram, então, para falar sobre a questão dos impactos da pandemia, né, nos bancos de olhos e transplantes de córnea aqui no Brasil. Só para, acho que como informação vale para vocês, a Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, ela faz parte, é sócia fundadora da Global Alliance of Eye Bank Associations, que é uma aliança global das associações de bancos de olhos do mundo. Então, nós trabalhamos unidos na GAEBA, que é a Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, mais a Associação Americana de Bancos de Olhos, a Associação Europeia de Bancos de Olhos e a Associação Australiana e neozelandesa, mais a Associação Asiática, mais a Associação Indiana. Então, somos 6 associações reunidas na Aliança Global de Bancos de Olhos e a gente tem atuado muito mundialmente com essa questão da pandemia, né? Nos aliamos ainda mais. E a PABO foi criada pela Associação Pan-Americana de Oftalmologia, então nós também atuamos como um braço da Associação Pan-Americana de Oftalmologia. Sempre gosto de começar, né, de lembrar, de ressaltar que tudo que a gente faz, e nós estamos aqui hoje, só estamos aqui, né, porque existem pessoas que dependem do nosso trabalho, e porque existem pessoas que dependem do nosso trabalho para terem a visão recuperada. Então, essa é a nossa missão. Tudo que nós fazemos para que essas pessoas possam voltar a enxergar, pessoas que são deficientes visuais por problemas da córnea. Então, essa é a nossa missão principal e a gente nunca pode perder o foco disso, né? Dessa missão de ajudar as pessoas. E também, para cumprir essa nossa missão, nós precisamos dos doadores. Os doadores tornam a nossa missão possível, né? Então, esse é o mês, a gente está aqui celebrando o Setembro Verde, e nós teremos, né, vamos celebrar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, e nós devemos aos doadores esse nosso material, né, o nosso propósito, para que a gente possa cumprir a nossa missão. As nossas equipes, o nosso trabalho também é de oferecer a essas famílias dos potenciais doadores a oportunidade de ressignificar a perda. E isso, quer dizer, não é só o fato de a gente trabalhar e atuar para reabilitar os pacientes, né, os receptores, não. A gente também tem um papel muito importante na ressignificação da perda dos familiares, né, que doam, que assinam e que autorizam. Isso é um trabalho, assim, se vocês assim, se derem conta, né, a gente não pode deixar de se dar conta do quão importante é para essas famílias essa oportunidade de fazer o bem, o quanto isso os transforma e o quanto isso também os consola no momento da perda. Nós temos um papel muito importante nessa etapa também, que é a busca, né, pelos doadores e o apoio a essas famílias e o quanto elas se sentem gratificadas pelo bem que elas podem fazer nesse momento tão difícil de perda. As celebrações, né? Nós aqui no Brasil, foi instituído pelo governo federal em novembro de 2007, o dia 27 de setembro como sendo o Dia Nacional da Doação de Órgãos no Brasil. Infelizmente, na lei está escrito doação de órgãos, deveria estar escrito Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, mas claro que todas as equipes, elas quando celebram o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos também. Nós temos um dia mundial para a doação de órgãos, que é o dia 13 de agosto, que é celebrado, né, no mundo todo, esse dia, esse 13 de agosto, principalmente na Índia e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles também têm um Dia Nacional da Doação de Órgãos,
ou Dia Nacional do Doador de Órgãos também, as duas coisas, que é no dia 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o Dia de São Valentim, e que é a data em que eles também celebram. Então, acabam celebrando duas vezes, em agosto e em fevereiro. Com relação à córnea, especificamente, a Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, quando ela foi criada em 1985, ela estabeleceu o dia 13 de dezembro, que para os católicos é o dia de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, como Dia Pan-Americano de Doação de Córneas. Então, desde o início, a gente celebra o 13 de dezembro, mas no início, nos primeiros anos, a gente celebrava sempre no segundo domingo de dezembro, que era para ficar mais próximo ao dia 13 de dezembro, porque na época a gente não tinha as redes sociais e toda essa facilidade de comunicação, a gente fazia as campanhas basicamente presencialmente em shoppings, em feiras, né? Feiras do livro. No Rio a gente comemorava na Feira do Livro, enfim, inúmeros eventos que eram realizados presencialmente. Hoje, quase todos os países celebram pela internet, nas redes sociais, e fazem toda a conscientização pelas redes sociais no mês de dezembro. A Associação Americana de Bancos de Olhos estabeleceu em 1983, não um dia, mas meses, o mês de março como o mês nacional do doador de olhos. Então, durante todo o mês de março, nos Estados Unidos, eles fazem grandes eventos em homenagem, em agradecimento, em reconhecimento aos doadores de olhos. Então, eles fazem essa grande movimentação envolvendo bancos de olhos, oftalmologistas, enfim, todas as equipes e os familiares desses doadores. É um evento que sensibiliza muito e que traz resultados extremamente positivos. E aí eles instituíram o mês todo de novembro como o mês da doação de olhos, porque daí é um foco um pouco diferente. Eles fazem um mês inteiro de incentivo à doação, de conscientização, de esclarecimento. Então, assim, a gente tem muitos motivos, mas nos Estados Unidos isso tem um resultado muito grande, porque eles passam 2 meses do ano fazendo de uma forma muito intensa essas campanhas de conscientização e que, claro, trazem resultados muito positivos. Para a gente falar do impacto da pandemia em todo o nosso sistema de doação e transplantes, eu queria fazer uma retrospectiva que eu acho que é bastante importante para a gente entender de onde a gente partiu e até onde a gente chegou, onde a gente estava e agora os impactos da pandemia. Então, quando a Pabo começou a atuar no Brasil, em 1991, nós recebemos uma lista com mais de 100 bancos de olhos, 106 bancos de olhos precisamente. E a gente pegou essa lista como referência de 106 bancos de olhos e falamos, bom, nós temos que fazer a identificação de onde eles estão, quem eles são, né? E para a gente poder fazer um diagnóstico e saber qual é a melhor maneira de atuar e como é que a gente pode ajudar efetivamente. Nessa avaliação que nós fizemos, nós descobrimos que esses bancos eles não existiam. Desses 106, 100 eram telefones, eram contatos dos consultórios, das clínicas dos oftalmologistas, que esporadicamente retiravam uma córnea quando a família manifestava o desejo de doação. Eles se dispunham a ir a retirar a córnea. Muitas vezes eles levavam para o consultório e usavam em pacientes que eles estivessem ali esperando. Não havia um controle, né, de qualidade, não havia um controle de lista de espera, mas eram especialistas em córnea que faziam transplantes e que esporadicamente ajudavam, né? Não eram bancos de olhos e não tinham intenção de se organizar como bancos de olhos. Desses 6 que nós identificamos, que tinham um potencial e que queriam se estruturar realmente com bancos de olhos, eles existiam, mas eles não estavam estruturados e eles precisavam de ajuda. Por isso eu coloquei bancos de olhos entre aspas, porque na verdade na época não eram bancos de olhos, nós não poderíamos chamá-los de bancos de olhos.
eles iriam se transformar depois em bancos de olhos. E vejam, foram poucos e bem concentrados ali. A gente, no país todo, a gente tinha uma deficiência muito grande no atendimento aos pacientes da córnea, né? Então, deixa eu passar aqui. Qual foi o diagnóstico que a Pabo fez, então, lá no início da década, né, de 90? É que nós tínhamos muitos bancos, mas eram todos fictícios. E, de verdade, se a gente tivesse que dizer quantos bancos realmente tinham, nenhum banco, né? 6 com potencial e que realmente depois se transformaram em bancos de olhos. Poucas doações locais, quase nenhuma doação aqui no Brasil. Os transplantes eram feitos com córneas quase que 100% vindas dos Estados Unidos, o que não atendia a nossa demanda. Também, assim, acabava atendendo uma parcela muito pequena desses receptores e também pessoas que podiam pagar por esse tecido, porque nos Estados Unidos a lei permite que eles cobrem pelo processamento do tecido, e a gente sabe que a saúde não tem preço, mas a medicina tem custo, então lá eles podem cobrar pelo processamento do tecido, e aí eles conseguiam mandar córneas para cá, mas assim, a gente não tinha um atendimento, né, não tinha equidade no atendimento aos pacientes. As córneas chegavam com uma qualidade muito ruim e a gente sabia que a gente tinha que o caminho não era esse, que a gente tinha que acabar com isso. E aí a gente via que existiam enormes filas de espera em diferentes serviços de oftalmologia, mas elas não estavam centralizadas, não havia uma organização, eram muito imprecisas, porque às vezes o paciente ficava inscrito por anos e quando a gente ia atualizar a lista, alguns já tinham falecido, outros mudaram de endereço e aí a gente não conseguia contato, e tinham telefones que eram de vizinhos para recado. Então, a gente nunca conseguiu dimensionar como era essa lista de espera lá em 1991. Não tínhamos regulamentações nem políticas públicas, as unidades não tinham como ser fiscalizadas, né? E a gente não tinha registros, não conseguíamos gerar indicadores. E uma coisa muito importante que nós identificamos e que de cara nós começamos a trabalhar foi o controle de qualidade no processamento dos tecidos. A gente viu que ninguém fazia controle de qualidade, que as córneas não eram avaliadas, que não haviam os equipamentos, os insumos que nos permitiam fazer esse controle de qualidade adequadamente. Nós começamos a fazer cursos e a capacitar as pessoas para esse controle de qualidade, ao mesmo tempo que a gente assessorava os bancos de olhos a se estruturarem corretamente. Mas ainda nós não tínhamos normas, tínhamos as normas, claro, internacionais para o funcionamento dos bancos de olhos, eram normas gerais para todo mundo, mas nós não tínhamos normas de boas práticas aqui no Brasil. E, na verdade, nem existia ainda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? A gente conversava direto com o Ministério da Saúde, que também tinha o Sistema Nacional de Transplantes. Então, tínhamos toda uma ausência de organização, de infraestrutura, falta de capacitação dos profissionais, os procedimentos não eram padronizados, então cada equipe trabalhava de uma maneira, e a gente começou, justamente nos cursos da PABO, a mostrar que tudo tinha que ter um padrão, e um padrão de controle de qualidade. Também não tínhamos investimentos, né? Não tínhamos políticas públicas e também não tínhamos investimentos nessa área, e quase nenhum programa de conscientização estimula a doação, poucos especialistas em córnea e que estavam concentrados principalmente nas capitais, nos grandes centros, né? E por que esses poucos especialistas? Porque a gente não tinha córnea para treinar mais especialistas também. Os especialistas eram treinados, mas quase sempre para o tratamento, né? E como não tinha córnea, muitos acabaram nem transplantando, nem tendo a chance de se preparar para transplantar, e nós tínhamos uma subnotificação de pacientes muito grande. Por quê? Porque os pacientes não tinham acesso aos tratamentos. Como vocês viram no mapa anterior, estava tudo muito concentrado. O que a gente conseguia de córnea estava na região sul e sudeste. Então, os estados do norte, nordeste e centro-oeste, os pacientes acabavam não tendo acesso aos especialistas, e depois, se a indicação fosse transplante, não tinham acesso às córneas para as cirurgias, né? E com isso o Brasil, ele ocupava um dos últimos lugares nos rankings internacionais da nossa área. O Brasil era um dos últimos, porque a gente não fazia
quase nada. Como é que nós estamos hoje, né, após essas quase 3 décadas de atuação, de trabalho de todas as equipes, né? Hoje, eu coloquei aqui como fonte a Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos, porque o Sistema Nacional de Transplantes, ele indica que nós temos 51 bancos de olhos em funcionamento no país, autorizados. Mas, na verdade, assim, a Papo, como no dia a dia com todos eles, a gente sabe que atuantes, no momento, nós temos 50 bancos de olhos, que estão distribuídos em 23 estados e no Distrito Federal. Então, essa distribuição levou o acesso, né, abriu o acesso ao tratamento a pessoas de todo o país, o que foi algo extremamente positivo. Hoje a gente só não tem banco de olhos no Acre, em Roraima e no Amapá, mas todos os outros estados contam com pelo menos um banco de olhos atuando, né, e com especialistas também. Aqui vocês podem ver que a gente tem em 24 estados e no Distrito Federal, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, 416 estabelecimentos de saúde autorizados para a realização de transplante de córnea e 686 equipes especializadas autorizadas, sendo que essas 686 equipes reúnem quase 2.000 oftalmologistas, porque as equipes podem ter mais de um, né? Então tem equipe até que tem 20 oftalmologistas autorizados, e isso enfim, a gente conseguiu que os pacientes de todos os locais pudessem ter atendimento, né? A gente conseguiu treinar mais profissionais e o desenvolvimento, quer dizer, são coisas encadeadas. Quando a gente começa a produzir de um lado, o ganho acaba sendo imenso e a gente acaba atingindo diversas outras áreas, né? Então, hoje, eu coloquei aqui o fim da década, né, 2019, porque para a gente não incluir a pandemia, né, no nosso diagnóstico de situação dos bancos e dos transplantes no país. Então, no fim da década, após 28 anos de atividades, né, a gente faz o seguinte diagnóstico: nós temos esses 50 bancos de olhos atuantes e corretamente estruturados, que estão processando cerca de 34 mil córneas anualmente, que é um número bastante significativo. Com isso, a gente consegue atender, né, reabilitar aproximadamente 18 mil pacientes a cada ano, também é um número que vem crescendo. As listas de espera são organizadas, os próprios pacientes podem controlar a sua ordem de inscrição, a ordem de atendimento na lista, o andamento da lista, e assim é que tem que ser, né? Não há favorecimento, ninguém passa à frente de ninguém, as listas estão organizadas, nós sabemos quantos pacientes tem nessas listas, nós temos regulamentações, diversas leis, as políticas públicas. Hoje, né, com a Anvisa e as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, os bancos são inspecionados, nós temos registros para tudo, nós conseguimos gerar excelentes indicadores para medir onde a gente precisa melhorar, o que está falho, e até para facilitar a inspeção e o controle das atividades. E o controle de qualidade dos tecidos, através da implementação de um sistema de gestão da qualidade também, traz uma garantia não só de qualidade, mas uma segurança para que o médico e o receptor, né, uma segurança na realização do transplante, na obtenção de resultados. Nós temos as normas de boas práticas que estão na RDC 55 da Anvisa, muitos profissionais capacitados em cada uma das unidades de bancos de olhos, os procedimentos estão padronizados, nós temos reembolsos dos procedimentos que nós executamos, e embora hoje o valor do reembolso dos procedimentos ele esteja muito defasado, e eu aqui queria citar um exemplo que tem comprometido muito a viabilidade dos bancos de olhos, é o valor, por exemplo, do meio de preservação de córnea. O Ministério da Saúde instituiu esse valor, é um valor de R$ 148,00, que a gente recebe pela utilização do frasco de meio de preservação. Isso foi instituído no início dos anos 2000,
mas nunca foi atualizado. E houve um reajuste no valor desses meios, da compra pelo fornecedor, de mais de 450%. Então, hoje, a gente tem banco comprando o meio de preservação por até R$ 800. E aí, quem paga, né? Quem arca com essa diferença? Se a gente paga 800 e recebe 148, a gente está inviabilizando o funcionamento do banco de óleo, porque alguém vai arcar com esse prejuízo. Então, a gente tem trabalhado também junto ao Ministério da Saúde para que isso seja revisto. Já são muitos anos e isso realmente tem comprometido em muito o funcionamento dos bancos, né? Mas nós temos muito mais coisas positivas, né? Temos um Sistema Nacional de Transplantes e esse sistema reúne não só o Ministério da Saúde com o SNT e com a Anvisa também, a gerência de sangue, tecidos, células e órgãos, mas como as centrais de transplantes, os bancos de olhos, todos os especialistas que estão autorizados, os serviços, né, os estabelecimentos de saúde, as OPOS, as CIDOTs. Então, hoje nós estamos todos interligados e somos todos agentes, né, de uma mesma causa, mas chefiados, capitaneados pelo Sistema Nacional de Transplantes. Isso é uma integração bastante importante. Temos inúmeros programas de conscientização, estímulo à doação. As doações passaram a ser regulares e não esporádicas como eram antigamente. São doações regulares, crescem a cada ano no caso da córnea. E com isso a gente alcançou o quê? Credibilidade, transparência nas atividades. Nós conseguimos atender os pacientes de uma maneira, né, com equidade. E então a credibilidade de tudo que nós fazemos é bastante alta. E como era a situação dos transplantes de córnea, então, em 1991? Nós fizemos um levantamento em 91 e foi bem difícil fazer. Esses números aqui estão aproximados, porque fica mais fácil para a gente pensar, né? Para a gente analisar. E nós chegamos a um número de que, em 91, haviam sido feitos 500 transplantes de córnea, quase que 100% desses transplantes com córneas importadas e com qualidades que não eram a qualidade que nós desejávamos. Agora, fechamos 2019 com quase 18 mil transplantes de córnea, com 100% das córneas captadas localmente e córneas de excelente qualidade. Quando nós olhamos através da biovigilância também, né? Me lembro da Lara lá na Anvisa, e a gente tem que prestar muita atenção na questão da biovigilância. Quando a gente analisa os dados das equipes dos bancos de olhos, das centrais de transplantes, da biovigilância, a gente vê que a gente não teve quase nada de evento adverso, a gente não teve quase complicação nenhuma. E isso é o resultado do controle de qualidade das córneas nos bancos de olhos. Então, esse também foi um ganho muito grande, não só em quantidade que a gente avançamos muito em qualidade também. E nessa evolução dos transplantes, a gente tem que 60% de todos os transplantes que são realizados no Brasil são transplantes de córnea. E é onde a gente luta muito, porque, como vocês veem, né, mais da metade de tudo que é feito é transplante de córnea. E pelos dados que o SNT disponibiliza, que estão no site do Ministério da Saúde, a gente somando de 2001, quando eles começaram a registrar, né, e os indicadores, né, como eles começaram a elaborar as estatísticas, até 2019, nós temos aí 19 anos computados, foram 230.711 transplantes de acordo com o Ministério da Saúde. Desses 230.711 transplantes indicados pelo Ministério da Saúde, 3.681 transplantes foram feitos no Espírito Santo. E aí a gente comparando, pode parecer que esse número de 3.681 transplantes do Espírito Santo, pode parecer que seja um número tímido, mas pelas dimensões, pelas características do Estado, é um número extremamente significativo e impactante de maneira positiva, né? Que tem impactado de maneira positiva. É um excelente trabalho, porque o Espírito Santo tem 2 bancos de olhos, né?
E a gente, então, a gente vê, e esse número é um número crescente, e a gente vê a participação e a contribuição do Espírito Santo nesse número total de transplantes. Na década anterior, em que ainda, né, desde a vinda da FABO para o Brasil até o ano 2000, quando o Ministério da Saúde ainda não conseguia levantar, né, ter organizado esses dados, a FABO tem uma estimativa de que foram feitos na década 40 mil transplantes de córnea. E aí, se a gente somar, a gente vê que a gente está se aproximando dos 300 mil pacientes reabilitados nesses 28, 29 anos, né, de atuação, o que é também muito positivo, porque vocês imaginem que a gente partiu do nada, não tínhamos praticamente nada, e para a gente chegar a esse número no final desse período, tendo reabilitado quase 300 mil pacientes, é porque nós estamos trabalhando da maneira correta. Bem, aí veio a pandemia, né? Nós tivemos aí, fomos surpreendidos esse ano com a questão da pandemia da Covid-19, e assim que a Organização Mundial da Saúde decretou realmente a pandemia em março, em seguida vieram as notas técnicas conjuntas do Ministério da Saúde, que são as notas técnicas 25, a nota técnica 25 foi atualizada depois e se transformou em nota técnica 34, mas ela não anulou a 25, ela só veio a complementar, e conjunta porque é da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes com a Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos. E essas notas técnicas nos fizeram o quê? Suspender a busca ativa e a captação para a doação dos tecidos em doador falecido por parada cardiorrespiratória. Então, nós não podemos mais captar em parada cardiorrespiratória. E os bancos, então, passaram a manter a captação de tecidos em doador com morte encefálica, aquele validado com o RT-PCR 24 horas antes da retirada. E essa retirada em morte, essa captação as prioridades e as urgências para que a gente pudesse ter um estoque mínimo de córneas. Só que o que aconteceu é que em muitos lugares não houve sequer a morte encefálica, as doações em morte encefálica. E aí os bancos de olhos, realmente, muitos deles tiveram que paralisar as atividades, né? E a gente, mesmo aqueles que captaram em morte cerebral, o número de córneas que foi possível captar não atendia a essa demanda das urgências e das prioridades, o que acabou prejudicando muitos pacientes. Essas notas técnicas, elas vieram a gente esperava que elas ficassem em vigor por um mês, no máximo, um mês e meio, e elas acabaram aí em vigor durante esses últimos 6 meses. Parece que hoje vai sair a atualização, vai sair uma nova nota técnica. O Ministério da Saúde sinalizou isso para a gente, o Sistema Nacional de Transplante sinalizou que vai haver uma alteração, mas então, de março para cá, a gente teve, assim, o impacto foi muito negativo para os bancos de olhos e transplantes de córnea. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aqui um indicador, que é um indicador internacional, de todas as retiradas que são feitas pelos bancos de olhos, todas as retiradas de tecidos oculares, 95% das retiradas são feitas em parada cardiorrespiratória, ou seja, coração parado com óbito já atestado. 5% apenas dos números, né, de retiradas de tecidos oculares dos bancos de olhos, ou que vieram por outras equipes, só 5% é em morte cerebral. Agora, vocês imaginem, então, que a gente teve que abrir mão dos 95% de doadores em coração parado, ficamos com 5%, sendo que, por causa da pandemia, as doações em morte cerebral também caíram muito. Então, a gente quase não teve chance de captação nesse período de pandemia. Eu tenho aqui uns dados que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde de janeiro a maio. Somou, de acordo com o Ministério da Saúde, nós fizemos de janeiro a maio deste ano 3.698 transplantes. Desses 3.698 transplantes, 3.412, ou seja, 92,3% deles foram feitos no pré-pandemia. Nós só conseguimos transplantar 7,7%
de meados de março até o fim de maio. E janeiro, fevereiro e a primeira quinzena de março, nós conseguimos fazer 92,3% desse total de transplantes. Isso eu trago para vocês para mostrar como foi a queda, como foi o impacto e o que isso significou em todo o nosso sistema. E então, a nossa lista de espera para transplante de córnea, ela vinha até dezembro de 2019, início, janeiro, ela vinha em torno de 10 a 11 mil e pouquinho, mas como a gente estávamos fazendo muitas captações, o número de doadores aumentou muito em janeiro e fevereiro deste ano. Fevereiro, principalmente, nos surpreendeu, porque é um mês menor, é um mês de carnaval e tudo, geralmente as doações caem um pouco, esse ano foi ao contrário, elas aumentaram muito. E então a tendência era a gente conseguir reduzir muito a lista de espera, mas o que aconteceu? Quando nós precisamos, os bancos de olhos precisaram limitar ou interromper a captação, a gente não conseguiu atender, o número de pacientes na lista de espera começou a crescer e crescer. No dia 29 de maio era 12.282 pacientes, em 31 de agosto, agora está disponível no site do SNT, 14 mil pacientes. E esses números estão muito subestimados ainda. Por quê? Porque os ambulatórios e o atendimento aos transplantes ainda não está normalizado. Nós ainda não estamos fazendo aquilo que é o nosso potencial. Os atendimentos estão menos de 1/3 do que normalmente a gente atenderia. E com isso, a gente sabe que tem muito paciente que deveria estar entrando na lista e não está. Como as cirurgias eletivas também foram suspensas, né? A gente tem pacientes represados nessa lista. E aí a gente está calculando que até o fim do ano, se a gente não tiver uma retomada e uma boa retomada, a gente vai chegar a 20 mil pacientes ou mais, né? Assim que as coisas se normalizarem, a gente vai ter muito mais pacientes. Eu vou falar mais sobre isso. Então, qual foi o impacto? Eu dividi em três, para poder a gente analisar esses impactos, eu dividi em três partes. O impacto para os pacientes, o impacto para os bancos de olhos e o impacto para toda a sociedade. Então, para os pacientes, como os bancos de olhos tiveram que limitar ou paralisar as suas atividades, os pacientes deixaram de ter como ser reabilitados, né? Então, a gente não tem como reabilitar o paciente visualmente se a gente não tem tecido. Então, e aí o que acontece? As listas de espera, elas estão crescendo, têm crescido, seguem crescendo de uma forma contínua no dia a dia, porque a gente também tem os traumas, as perfurações e outras, né, as prioridades. E essa lista cresce de forma contínua, exponencialmente. Com isso, e esses pacientes todos represados, esse tempo de espera em lista, ele vai crescer significativamente, já cresceu, né, mas vai continuar crescendo significativamente. E qual é o prejuízo para o paciente? É ruim, compromete o prognóstico dele. Inclusive, muitos pacientes perderam o tempo da cirurgia, ou seja, perderam a chance de ter uma outra indicação cirúrgica. Isso tudo compromete o resultado final da cirurgia. É ruim para o paciente, é ruim para o médico, é ruim para todos, para o governo, para todo o sistema. Então, tudo isso é um impacto bastante negativo. Sem as doações, o Estado deixa de oferecer um serviço essencial de assistência à saúde da população. O que aconteceu nos últimos 6 meses? Essa paralisação, essa limitação para os bancos de olhos, sendo que internacionalmente as equipes não pararam, as evidências científicas mostraram que os bancos poderiam continuar trabalhando, os estudos mostraram isso, os protocolos que foram estabelecidos também. A gente teve, inclusive, um caso internacionalmente que a córnea de um doador com a Covid ativa acabou sendo transplantada de maneira acidental, foi transplantada e nada aconteceu com o receptor, ele não se contaminou nem nada, porque os estudos têm mostrado que o SARS-CoV-2 não fica na córnea, que existem maneiras de que a gente possa
por exemplo, na superfície ocular, com o uso da iodopovidona, com as técnicas que a gente mais cuidadosas na preparação desse tecido, a gente consegue inativar o vírus. Então, uma série de evidências que aqui no Brasil não foram respeitadas, mas que as outras associações internacionais seguiram, né, com as suas atividades, os bancos de olhos internacionalmente seguiram com as suas atividades, mas aqui no Brasil a gente deixou de prestar esse serviço, ferindo a Constituição, ferindo a lei e os 2 decretos também que foram estabelecidos para esse momento de pandemia. Por quê? Porque nós somos serviços, os bancos de olhos são serviços de saúde, e nós não poderíamos ter parado, é o que diz o decreto, né? A gente não poderia deixar de prestar esse serviço essencial. Bem, e como impacto para os bancos de olhos? Se nós não conseguimos, né, as nossas captações enquanto bancos de olhos, se nós não conseguimos captar, se estavam paralisadas as atividades ou se estávamos captando minimamente um número mínimo, nós não temos como receber os reembolsos, porque não temos procedimentos que nos gerem esses reembolsos e, portanto, não temos, né, os bancos têm os custos fixos, os custos variáveis, e para manter uma unidade de bancos de olhos, nós temos custos importantes. E aí nós deixamos de receber recursos. E como é que a gente faz para cobrir esses custos, né? Os bancos de olhos são instituições que eles não têm, pelo menos quase 100% deles, não têm autonomia financeira e nem gerencial. A gente está ligado a outras instituições, a hospitais, a fundações. E aí, essas unidades, né, os bancos de olhos em si, eles não dispõem de um provisionamento para ganhar sobrevida, ou seja, eles não têm recursos em caixa para que eles possam lançar mão desses recursos para poder passar por esse período de pandemia. E o governo instituiu, né, que as instituições de saúde poderiam receber recursos pela série histórica de produtividade, só que os bancos de olhos não conseguem receber por série histórica de produtividade. Então, o que acontece? A gente não recebe reembolso por procedimento, a gente não tem reserva e a gente não consegue receber os recursos da série histórica. Então, a saúde financeira do banco de olhos fica extremamente comprometida. E aí, o que os bancos fizeram, né, e têm feito? Cortar custos. E muitos bancos de olhos foram levados a abrir mão dos profissionais, não que eles quisessem fazer isso. Eu vou citar um caso aqui, porque foi divulgado na imprensa, né, e foi muito divulgado. O Banco de Olhos de Sorocaba, que é o maior banco de olhos da América Latina, com toda a produtividade que ele tem, no início, de abril para maio, ele demitiu 100 funcionários do banco de olhos, né? Não do hospital oftalmológico, do banco de olhos. Então, o prejuízo, né, que a gente tem, porque a gente perde o nosso capital fundamental também, que é o capital humano, e que é muito difícil da gente treinar, de capacitar, que para isso também a gente precisa de recursos, né? Isso tem um custo e leva tempo. Então, sem profissionais, gente, também não há como garantir a manutenção das atividades. Vejam a situação em que os bancos de olhos se encontram hoje. E esse sistema de gerenciamento da qualidade, de gestão da qualidade, sem os profissionais, a gente não tem como cumprir isso também. E para que a gente possa treinar novos profissionais, a gente precisa de recursos e de tempo. E, enquanto isso, com o nosso sistema de qualidade, o nosso controle fica extremamente comprometido e a segurança do paciente também. Então, sem atividades e sem profissionais, a gente não tem como restabelecer o nosso índice de doações. E a gente precisa, para atender a população, a gente precisa restabelecer esse índice de doações. A curto e médio prazo, nós não vamos conseguir voltar ao que nós estávamos fazendo em janeiro, fevereiro. Por quê? Porque, além das dificuldades dos bancos, né, até com os profissionais, a gente tem uma outra dificuldade, que a gente estabeleceu protocolos muito rígidos para a triagem dos doadores. Então, a gente vai ter muito menos doadores, porque os nossos protocolos para a pandemia, né, eles estão muito rígidos, e a gente está em plena pandemia ainda. E para toda a sociedade, existem também
grandes impactos, que sem as doações, nós não temos como formar novos e mais experientes especialistas. Os serviços de oftalmologia, sem os tecidos, eles não vão conseguir treinar os seus residentes, os seus fellows, os seus estagiários da maneira como eles precisam ser treinados. E se esses profissionais não recebem uma formação abrangente, aumentam muito os riscos de complicações no tratamento dos pacientes e também de complicações cirúrgicas depois. Por quê? Porque o treinamento, a formação desses médicos foi incompleta. E aí a gente pode ter indicações cirúrgicas desnecessárias ou equivocadas. Então, isso reflete no atendimento à população, às pessoas, a cada um de nós. E deixamos com isso, né, também de incorporar novas tecnologias, aperfeiçoar as técnicas cirúrgicas e acompanhar aquilo que está sendo feito no mundo todo. Deixamos de conduzir estudos e pesquisas, deixamos de publicar na literatura científica nacional e internacional, que seria uma perda muito grande, porque o Brasil tem participado ativamente. Então, vejam bem, é o que a gente chama de benefícios acessórios. Nós perdemos também esses benefícios acessórios, né? E aí, como é que a gente evita o colapso disso, né? Como é que a gente faz para que não haja esse colapso? Unindo esforços. É o que eu queria deixar aqui de mensagem para vocês. É que todos nós estamos conectados em prol da causa. Sejamos, né, das centrais, sejamos das CIDOTs, das OPOS, dos bancos, dos médicos, todos nós estamos conectados e a gente precisa estar em contato, precisa, em cada localidade, nós precisamos traçar um plano, uma estratégia de retomada que nos permita evitar esse colapso e o apagão dos bancos de olhos. Então, como é que a gente faz isso, né? Valorizando as nossas conquistas, os nossos resultados, sejam eles grandes ou pequenos. Se vocês olharem essa estatística, aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que até o final de 2019, o Brasil ocupava o segundo lugar mundial como referência na área de doação e transplante de córneas. O primeiro lugar é dos Estados Unidos. Vejam que em 2019, os Estados Unidos fizeram quase 80 mil transplantes de córnea, e o Brasil não chegou a 20 mil, mas quase lá 20 mil transplantes de córnea, né? Quase 18 mil transplantes. Essa é uma diferença imensa entre o primeiro e o segundo lugar. Nós temos potencial para fazer até muito mais que os Estados Unidos fazem hoje, mas a gente não deve desmerecer os nossos resultados. Eu acho que é muito importante, nós devemos nos orgulhar muito do que nós estamos fazendo, porque onde é que está a diferença e por que a gente tem que se orgulhar? Porque os Estados Unidos, eles têm uma outra forma de organização dos bancos de olhos, eles podem cobrar pelos procedimentos, eles são instituições sem fins lucrativos do terceiro setor e eles recebem aportes financeiros de fundações, grandes institutos, então eles têm recursos para investir e nós aqui no Brasil trabalhamos sempre no limite da nossa capacidade, o que valoriza, e eu valorizo muito cada um de nós, cada um dos profissionais que estão aí na linha de frente atuando. Por quê? Porque nós trabalhamos sempre no nosso limite, sempre com muitas dificuldades, a gente não tem todas as facilidades que eles têm, então acho que a gente tem que se orgulhar muito. Eu não sei se com essa pandemia agora a gente vai conseguir manter aí o segundo lugar, mas nós vamos lutar por isso eu garanto. E então, nesse momento, o que a gente precisa fazer é uma força-tarefa. Centrais, bancos de olhos, médicos, OPOS, CIDOTs, todos nós, né, o Sistema Nacional de Transplantes, a Anvisa, todos, se eu estiver esquecendo de alguém, vocês me desculpem, mas assim, todas as equipes numa força-tarefa. Agora, com a retomada, a gente está esperando que a retomada aconteça a partir de hoje, pelo que nos sinalizou o Sistema Nacional de Transplantes. Essa força-tarefa tem que acontecer para que a gente evite o apagão dos bancos de olhos e dos transplantes de córnea no país, porque seria um retrocesso sem tamanho.
E então eu queria, para terminar, deixar aqui o meu reconhecimento, o agradecimento ao trabalho de todos os que estão, né, os que trabalham, os que atuam e os que estão participando dessa live. O que move essa rede de apoio, de solidariedade, somos nós, cada um de nós, são as pessoas que movem. E eu que trabalho no dia a dia com as equipes dos bancos de olhos, com todas as equipes, eu tenho muito orgulho de cada equipe. Eu conheço as dificuldades com que cada equipe trabalha. Então, nós temos que reconhecer e agradecer o trabalho de todos e das equipes que trabalham nos hospitais, nas CIDOTs, nas OPOS, das centrais de transplante que se empenham muito também em colaborar, né? E a gente tem que estar cada vez mais unidos para que a gente possa alcançar melhores resultados. É isso, muito obrigada. Eu deixo aqui para contato, né, os que quiserem fazer contato, desejarem fazer contato com a Pago, e muito obrigada.